Olá, seja bem-vindo ao nosso lindo canal, o canal Cristianismo e Judaísmo Echad, né? Ou errado, né? Echad quando eu falo para os irmãos escrever em português. Canal que de bênçãos, canal que Deus tem nos iluminado, canal que Deus tem nos ensinado nesse tempo de escuridão, de trevas, né? Pessoas estão perdendo a visão das coisas, estão com medo, apavorada. Eu tenho visto Deus manifestar informações importantes que vêm da Bíblia Sagrada. Quero agradecer a todos os irmãos do Brasil inteiro que assistem o nosso canal, todas as regiões sul, sudeste, norte, nordeste, que têm acompanhado nosso trabalho. Muitos irmãos, eles assistem, não sei se são simpatizantes ou não, mas assiste nosso canal. Eu peço que dê um likezinho, tá bom? Eu vejo todo mundo pedir o like, por que eu não vou pedir também? Eu tenho que pedir. Dê um likezinho para apoiar, né? Não financeiramente, mas apoiar em divulgar essas mensagens importantes para outras pessoas, tá bem? Bom, é tanto assunto para se falar, mas hoje eu quero focar em assuntos mais profundos, espirituais. Quanto ao que acontece lá fora, no mundo, que está acontecendo, também tem relação com a palavra de Deus. Nada que acontece lá fora é por acaso, tá certo? Quero agradecer também o irmão, o bispo Didi, aqui do Ministério de Fortaleza, Ceará, Monte dos Profetas, né, que esteve fazendo uma visita aqui na minha humilde casa. Ele e a sua comitiva especial, varões de fogo, irmão Frank, irmã Carmen, irmã Lordene, secretária do ministério. Eita, meu Deus do céu, foi poderoso o trabalho deles aqui em nossa casa. Eu e minha esposa também congratulamos essa linda visita. Nós fomos ao ministério, assistir a escola bíblica dominical, que é feita na quinta-feira, lá na igreja Rua Maranhão 1769, PC Fortaleza, Ceará, tá? Você que está de fora não sabe, mas tudo isso aconteceu. Eu quero agradecer a esses irmãos e a todos que estão assistindo aqui o nosso canal. Você que mora fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, que assiste nosso canal, você que mora na Europa, Portugal, ou países que falam a língua portuguesa, Deus abençoe a todos vocês. Dê um likezinho aí para ajudar o nosso canal, tá bem? Eu sinto que são mensagens muito fortes, muito poderosas, coisas assim do céu, para esclarecer, tá? Irmão Jorge, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar assim uma continuação de uma mensagem muito válida, que é o coração de Deus e a semelhança com o nosso coração. Vamos falar isso. Então se prepara aí que a bênção vai ser grande. Bom, não poderia começar sem nós lermos um texto da Bíblia Sagrada. A minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, estou convidando você a abrir no livro de Êxodo 34, tá bom? Na Bíblia dos nossos irmãos judeus é Shemó, né? Que nomes Shemó, né? Que nome em português é Êxodo. No capítulo 34, no versículo 1, né? Que é o momento em que Moisés sobe pela segunda vez ao monte para falar com Deus. E lá ele recebe, né, essa palavra linda de Deus falando no seu coração, né? Falando para ele, Deus disse assim: então disse o Senhor, em português, né, a Moisés, Moshe: lavra-te 2 tábuas de pedras como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebrastes. Eita, meu Deus do céu!
Ai, 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 ai. Deus fala com Moisés. Deus diz a Moisés: lavra 2 tábuas de pedras, semelhante a que eu tinha lavrado. Deus tinha feito 2 tábuas de pedras. Deus tinha escrevido nelas as suas 10 palavras com seu dedo. Com as mãos de Deus cortou as pedras, e as mãos de Deus escreveu, tanto na frente como por trás, o verso em verso, as 10 palavras. É forte, né? Ou seja, as palavras de Deus foram escritas nas 4 faces. Olha, guarda esse número: 2 pedras, 4 faces. As 4 faces, verso em verso, estavam escritas as 10 palavras do próprio Deus, né? Irmão Jorge, o que isso tem a ver com o coração? O que isso tem a ver com o coração? De todas as obras do tabernáculo, todas foram feitas pela mão do homem, desenho de Deus. Deus mostrou o que teria ali: a arca, a tampa do propiciatório, o candelabro, a mesa dos pães, né? O altar de incenso, de oração, né? A bacia para lavar as mãos, ali o altar de cobre para se queimar as ofertas, os sacrifícios, a tenda em si, os panos, as madeiras, toda ela foi feita pela mão do povo de Israel, o povo de santo de Deus. Mas para que tudo isso? Ali era para Deus habitar. Para Deus habitar ali, naquele templo construído ali pelo próprio homem, sob a orientação de Deus. Mas veja bem, o lugar mais especial, o lugar mais importante, naquele lugar que ninguém poderia entrar ali, a não ser uma vez por ano, que era o sumo sacerdote que entrava amarrado e com o sinozinho batendo, para que, se ele morresse, pudessem puxar ele para fora, né? A única parte que teria ali o mais especial eram as 2 pedras escritas com o dedo de Deus nas 4 faces, as de frente e as de trás, né? Irmão Jorge, para que você faz essa informação tudo aí? Qual é o objetivo disso tudo? Isso mostra para nós, que a voz de Deus, as palavras, a voz de Deus que foi ouvida pelo povo de Israel primeiramente, as 10 palavras foram ouvidas. Primeiro Israel ouviu a voz. Depois Deus as escreveu nas pedras. Deus escreveu nas pedras. Não foi primeiro escreveu na pedra para depois falar. Não, primeiro Deus falou, eles ouviram, depois Deus registrou com os seus dedos, colocou nas pedras. Tá bem? Acontece que, segundo o texto que nós acabamos de ler, Moisés quebrou as pedras sagradas, meu Deus do céu. Moisés quebrou as pedras. Olha, a mais importante das pedras, porque nem foi Moisés que cortou elas da montanha, foi o próprio Deus. Se tinha alguma coisa que Moisés deveria ter cuidado, era não quebrar essas pedras, mas ele quebrou as pedras. Inclusive, Deus falou que a coisa estava feia lá embaixo, e ele desceu com aquelas pedras, carregando com carinho, com cuidado, né? Mas quando chegou lá no acampamento de Israel, ele viu
Meu Deus do céu, mais de 3.000 homens nu com as suas mulheres nuas, dançando em frente àquele boi, que podia ser uma festa religiosa, mas estava uma festa promíscua. Homens e mulheres nuas, dançando, bebendo, diante de um bezerro de ouro, dizendo: este é o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então, o coração de Moisés enfureceu-se de tal modo que ele pegou as pedras mais sagradas, o que havia de mais sagrado do templo, que iria ficar no templo de Deus, ele as quebrou, jogou no chão. Bah, quebrou ali. Porque elas eram o testemunho. Elas eram o testemunho de que Deus realmente havia feito uma aliança com eles. Falou nos seus ouvidos. E agora ele mesmo escreveu. Né? Não é testamento, é o testemunho. A palavra é essa, o testemunho. Né? Escrito. Eu falei isso. Por dentro e por fora. E foi o próprio Deus que escreveu. E ele os quebrou. Eu vou dizer para você: Moisés errou? Não. Quem quebrou primeiro foi o povo. A aliança com Deus. Desobedecendo. E caindo naquela orgia. Né? Está escrito na Bíblia lá que eles ficaram pelados, nu, dançando na frente de Deus, o bezerro, o Deus que os tirou da terra do Egito. Eles não estavam ali adorando outro Deus. Eles estavam adorando o mesmo Deus, mas eles criaram uma imagem de bezerro de ouro, para dizer que este é seu Deus. E dançaram, até nu, na frente daquela imagem. Olha o poder da idolatria, né? Uma idolatria. E Deus disse que depressa eles se afastaram de Deus. Depressa. Não tinha nem 40 dias que eles tinham ouvido a voz de Deus. 40 dias. Veja como é fácil se adorar a Deus e se afastar de Deus dentro da adoração de Deus, né? E Moisés ali, jogou no chão, espatifou e quebrou. Né? E aí o que aconteceu, que nós já sabemos, ele ordenou que os próprios seus irmãos matassem os envolvidos naquela malícia. E conta o texto que 3.000 pessoas morreram. 3.000 pessoas morreram naquele momento, né? 3.000 homens morreram. Mas isso não foi o suficiente. Diz o relato da Bíblia também que Deus feriu o povo. Agora não diz lá o texto quantos morreram nesse ferimento de Deus, porque ali foi Moisés que ordenou primeiro pela espada, mas depois Deus feriu. Aí nós vamos para a carta de Paulo, uma das suas cartas. Ele chega a dizer que 23.000 pessoas morreram. Ora, 3.000 mais 20.000. Né? Que talvez essa possibilidade era discutível nos dias de Paulo, sobre o quanto de número de pessoas que haviam realmente morrido ali no Monte Sinai, na adoração do bezerro. É bom destacar que essa palavra de Paulo, que ele fala 23.000, não tem nada a ver com 24.000, que a Bíblia cita no momento em que as pessoas vão adorar os deuses de Moabe, né? Quando Moisés mata, né? Manda matar. Não, houve uma praga de Deus que morreram 24.000 pessoas. Então isso não é contradição, não.
Paulo fala em 23 mil, provavelmente 3 mil que Moisés matou e 20 mil que provavelmente possa ter sido vítima do ferimento que Deus causou. De forma que o acampamento de Israel naquele dia estava desolado, né? Para poder apaziguar Deus com o povo e não morrer mais, porque Deus estava disposto até eliminar todos, senão e até fazer de Moisés uma nova nação. Aí Moisés disse: eu vou subir, porque grave é vosso pecado, grave é o que vocês fizeram. Acredite que até Arão se envolveu. Por mais que ele dissesse a desculpa que desse, mas ele teve participação, né? E ele teve que subir para fazer a paz com Deus. E graças a Deus ele conseguiu, né, a misericórdia de Deus pelo seu povo, intercedeu ali. Esse tudo é a introdução. Veja, uma introdução longa, para você chegar ao ponto quando Deus diz assim: você vai agora cortar as pedras e você vai trazê-las para cá para que eu escreva as palavras que eu tinha dito a eles no ouvido deles, que eles esqueceram depressa. Esqueceram depressa as 10 palavras, as 10 palavras, que eu sempre tenho falado nesse canal, a importância das 10 palavras, né? O de respeito a elas custou a vida de 23 mil pessoas, 3 mil mortas pela espada de Moisés e 20 mil provavelmente, esse número, segundo Paulo, talvez pelo ferimento que Deus causou, matou, porque o número dos envolvidos era maior do que o que Moisés matou, né? Forte, muito forte, né? Aí vem essa palavra linda de Deus aqui. Deus não condenou o ato de Moisés. Você quebrou o que eu fiz, por que você fez isso? Não, você fez bem. Eles quebraram, né? E custou a vida deles. Então olha como é que é, olha só o mistério. As pedras que Deus criou ali, que Deus cortou com as suas mãos, a escrita com o dedo de Deus, custou a vida de 3 mil israelenses. Não sei se todos eram israelenses, eram egípcios. 3 mil foram mortos pela espada. E segundo Paulo, 20 mil talvez pelo que Deus feriu, provavelmente com doença mortífera, praga, não sei, né? Então olha a importância das 10 palavras, tá? Tá aqui o microfone, eu espero que gravou, né? Tá longe aqui mas tá gravando tudo em volta. Pois bem, então veja a importância das 10 palavras. As 10 palavras, elas significam muito. Você não quer falar, você não gosta de ler elas, você não gosta, cuidado, você está pondo em risco a sua vida. Não tenha medo de falar as 10 palavras, de falar elas, de ouvir elas. Fale, grave ela no seu coração, faça ela se tornar parte de você. Falando de manhã, falando de noite, de tarde, custou a vida de 23 mil pessoas desobedientes, que depressa esqueceram ela. Deus me livre, né, cair nessa armadilha do mal, esquecer depressa a lei de Deus. Devemos obedecer, temer o Senhor. Eles não temeram, né? E assim Deus mandou ele fazer. Agora é interessante, né, que Moisés antes desceu com peso, né, que as pedras são pesadas, desceu da montanha. Agora Deus manda ele fazer novas pedras. Ele vai ter que ter o trabalho de cortar, não sei se é ele que vai cortar, ou se foi outra pessoa especialista em cortar a pedra, corta. Depois ele carrega as pedras para subir ao monte, no lugar em que o Espírito de Deus vai desenhar as letras sagradas das 10 palavras, verso e inverso.
Ou seja, as palavras do Senhor vão estar em 4 faces. 4 faces. Eita, Deus do céu. É forte, né? 4 faces. Tem muita coisa aqui que a gente deve avaliar, né? Esse número 2, né? Dividindo as 10 palavras em 2 partes, né? 5 é uma adoração exclusivamente a Deus, e 5 mandamentos exclusivamente ao próximo, né? Amar o próximo, né? 4 faces, 4, né? As 4 faces, os 4 ângulos, os 4 cantos da terra, né? A gente vai ver aí os ângulos perfeitos se encontrando, formando um quadrado, né? Os 4 lados, né? Tá certo? Porque Deus está, a sua palavra preenche tudo, o céu, a terra, porque todo este mundo que o Senhor criou, elas estão construídas nas 10 palavras, essa que é a verdade, viu? As 10 palavras estão envolvidas. Ele começou a criar este mundo levando em conta as suas 10 palavras, que antes de criar o mundo, preste bem atenção, antes dele criar este mundo, essas 10 palavras já vinha de dentro dele para nós. É a única forma do homem adorar a Deus e existir na sua presença, é obedecendo as 10 palavras. Então, elas antecedem a criação do mundo. Deus criou o mundo, mas antes de criar o mundo, ele já tinha as 10 palavras para dar a nós, né? É forte, irmão, é muito grande essa narração, essa explicação. E você, como é que está? Já gravou no seu coração as 10 palavras? Êxodo capítulo 20, versículo de 2 ao 17. Leia cada palavra ali, tá? Grave no seu coração, tá bem? Porque elas são especiais, elas são importantíssimas. Mas, irmão Jorge, muito bem, você falou, muito bonito, muita coisa boa. Onde está o coração nisso aí? Justamente, né, quando Deus diz na sua Bíblia assim: guarda as minhas leis no teu coração. Porque é exatamente, o coração é onde você vai guardar os mandamentos de Deus. E não sei se você lembrou, na vez passada nós falamos sobre o coração de Deus. E aí o coração, o que é o coração? O coração é o cérebro, né? É a parte física do nosso corpo, é o cérebro. Onde tem neurônios, no nosso caso é neurônio, né? É ali que manipula informações, guarda informações, busca informações. É um computador ativo todo tempo buscando coisas. E é ali que Deus quer que você coloque as 10 palavras, grave no teu coração. Leia todos os dias ela, para essas palavras estarem avivadas dentro de você. Viu? E você ser direcionado por elas. As 10 palavras vão protegê-lo de fazer o mal, de pensar mal. Até pensamentos mal serão repelidos por causa das 10 palavras. As 10 palavras serão um guia, uma luz para o teu coração. Tá certo? Então, eu tinha comentado isso para os irmãos, e eu citei também, não sei se você lembra, veja o vídeo anterior, que quando Deus criou o mundo ele é criado, ele começa com a primeira palavra, Bereshit, né? Eu falei sobre isso, Bereshit, já expliquei muito. E justamente Bereshit é uma palavra que começa com a letra Beit, B, que é o B, que também significa casa, e Reshit, que o completa, é a cabeça. Tá assim, Bereshit, no começo, na cabeça, né? Então, o mundo ele começa com a cabeça. E o que é que Deus guarda nesta cabeça? Que representa a sua cabeça, né? O que é que Deus guarda ali, aonde está o seu coração? Deus guarda as 10 palavras. Esse mundo vai ser criado para se construir ambientes
é que possa se mostrar que se deve guardar as 10 palavras. É para isso que Deus vai criar esse mundo, né? Para se obedecer às 10 palavras, tá? Para que cada vivente que Deus coloca aqui dentro, ele possa estar ligado com Deus, viver com Deus, ser reto, justo, perfeito em seus caminhos e andar com Deus com as 10 palavras. As 10 palavras ajudam nós a andar com Deus. Isso que é importante, né? Então, o Senhor também guardou elas no seu coração. Porque Deus tem um coração físico. Qual é o coração físico? Começa com Bereshit. Lá está o coração de Deus. É ali que está o coração de Deus. Tá bem? É importante isso. Tá bem? Agora eu vou parar aqui e nós vamos falar no outro vídeo algumas peculiaridades, né, desse coração, né, que nós temos. Você pensa assim, se eu fosse igual a Deus, né? Deus é maior, Deus é poderoso. Mas você tem coisas em você que assemelha-se a de Deus. E nós vamos tentar assemelhar-se plenamente, né, como Deus é. E é esse o interesse de Deus. Haja como Deus é, faça como Deus quer que faça. Então, como ele tem um coração e colocou lá as suas 10 palavras, coloque no seu coração também as 10 palavras, tá bem? Muito obrigado. Não esqueça de dar um like, tá? Olha, só para terminar mais um ponto aqui. Moisés recebeu as 10 palavras do próprio Deus. Foi quebrado. Depois Deus mandou ele construir as pedras para que Deus as escrevesse. Isso aqui tem um grande significado, né? Nós temos que escrever dentro de nós, do nosso coração, as leis de Deus, lendo, ouvindo a voz do Senhor. Você estará cortando o seu coração com as suas mãos, modificando o seu coração com o seu próprio esforço. Você vai estar empenhando com que seu coração receba as 10 palavras, porque Deus as escreverá no seu coração com o Espírito de Deus, com o dedo de Deus, viu? Mas você vai ter o trabalho de cortar as pedras, moldá-las, né, da forma como o Senhor quer, lendo, estudando, olhando, aprendendo. Então esse é um trabalho que nós temos, semelhante de Moisés. Deus disse a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra e traz a mim para que eu escreva. Nós temos que fazer a mesma coisa, trabalhar dentro de nós. Irmão Jorge, como? Me esforçando, lendo, estudando, meditando a palavra de Deus, estudando as 10 palavras. Estude elas, porque elas são de estudo. Estude as 10 palavras. Aí você vai transformar seu coração, moldá-la, cortá-la, porque ela é parte de um todo. Nosso coração ele está assim muito atrelado a muitas coisas, e você vai defini-la, limitá-la, para que ali seja registrado, tanto na frente como para trás, verso em verso, todas as leis de Deus. Isso é que tem que estar dentro de nós, tá bem? Então não desista, tá? Você falou as 10 palavras hoje? Não, fale. É de noite? Falou de manhã? Fale agora de noite, viu? Acordou agora? Fale as 10 palavras. Vai para a rua? Saia na rua? Fale as 10 palavras. Irmão, não é repetir demais? É repetir demais, sim. Você está cortando seu coração, moldando ele de uma forma que ele possa receber a voz de Deus. E a voz de Deus vai estar dentro de você, tá bem? Então tá aí, no tempo de hoje que nós estamos vivendo, que o mundo está realmente de cabeça para baixo, do inverso do que nós conhecíamos anteriormente. Os que guardam os mandamentos de Deus no seu coração
tem maior chance de sair dessa crise mundial vitorioso, viu? Você é judeu, eu conheço as 10 palavras, mas fala as 10 palavras? Você fala? Fale, acorde falando, faça não eu, mas como a própria Bíblia diz, né, em Deuteronômio 6:5, tá? Ao levantar, ao deitar, né, ao andar, fale as 10 palavras, tá bem? Mas tem mais coisas que eu vou falar com os irmãos no outro vídeo, viu? Tá bem? Então não vamos deixar de fazer isso. Dê um like. Isso merece ou não merece um like? Também eu quero saber de onde você é. Você que vem assistindo meu canal. Escreva aí seu nome e diga a cidade que você é. Sou de Fortaleza, eu sou do interior, eu sou de outro lugar. Escreva, porque eu quero dar meus parabéns por estar assistindo nosso canal, viu? Deus abençoe.